Saúdo a todos com a paz do Senhor, os nossos irmãos que nos acompanham aqui nesta noite para a transmissão desta live, bem como os nossos irmãos que nos acompanham em seus lares. Quero convidar os nossos irmãos a se colocarem de pé neste momento, para nós orarmos. Você que está no seu lar, curve a sua fronte, vamos orar, vamos falar com o Senhor nesta noite. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos agradecidos por esta oportunidade de podermos nos reunir na Tua casa, para juntos cultuarmos a Ti e nos unir, Senhor, aos nossos irmãos que nos acompanham através das mídias sociais, para num só propósito, adorarmos o Teu nome, cultuarmos ao Senhor, expressarmos a Ti nesta noite, ó Deus, a nossa gratidão, expressarmos a Ti o nosso louvor a Ti, ó Deus, por todas as bênçãos, por todo o cuidado que o Senhor tem dispensado a nós. Queremos Te agradecer por nossa vida, queremos Te agradecer por nossa salvação. Ó Deus, nós queremos Te louvar nesta noite, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, as Tuas mãos santas e poderosas têm permanecido estendidas sobre as nossas vidas, e por isso, ó Pai, nesta noite nós queremos render graças ao Teu nome, louvar e bendizer o Teu santo nome. O desejo do nosso coração nesta noite, neste momento em que nos reunimos para oferecermos a Ti um culto, é que o Senhor venha receber a nossa adoração, o nosso louvor, tudo aquilo que fizermos, tudo aquilo que falarmos nesta noite, seja para louvor e para a glória do Teu santo nome. Nesta noite, Senhor, nós oramos a Ti, pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha mais uma vez estar conosco, que o Teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração, venha nos dar discernimento, entendimento e compreensão da Tua palavra. Que esta noite, Senhor, seja uma noite, ó Pai, onde possamos nós aprendermos da Tua palavra, onde possamos nós aprendermos a confiar mais no Senhor, a depositarmos a nossa esperança e a nossa confiança em Ti. Ó Deus amado, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós oramos a Ti e a Ti somos agradecidos. Amém e amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Convido os irmãos para louvarmos o nome do Senhor, o hino de número 33 da nossa harpa, hino de número 33. Com Tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem Teu amparo, meu Jesus Senhor. Com Tua mão segura bem a minha, e mais unido a Ti, Jesus. Ó, traze-me, que nunca me desvie de Ti, Senhor, a minha vida e luz. Com Tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, Teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que Tu por mim quiseste atravessar, com Tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares esses céus rompendo, segura bem na minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze Teu eterno amor. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro dos Salmos,
capítulo de número 2, nós vamos ler todo este salmo, são apenas 8 versículos. Me perdoe, o capítulo de número 4, livro dos Salmos, o capítulo de número 4. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: ouve-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém. Glória a Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez levantamos a nossa voz em oração nesta noite, agradecidos a Ti por esta tão gloriosa oportunidade de estarmos reunidos na Tua presença. Senhor, por esta oportunidade de nos dirigirmos a Ti. Senhor Deus, Tu és o Criador de todas as coisas, Tu fizeste todas elas. Não há nada neste mundo que exista que não tenha sido criado por Ti. Senhor, tudo aquilo que nós vemos, Senhor, toda a glória, toda a beleza, toda a grandeza deste mundo, foi o Senhor quem fez todas estas coisas. As leis naturais, foi o Senhor quem as estabeleceu. Senhor amado, nesta noite, ó Pai, nós temos o privilégio de nos chegarmos ao Senhor, a um Deus tremendo, a um Deus poderoso, a um Deus que pode fazer todas as coisas. Senhor, como diz a Tua palavra, o Teu servo, em circunstâncias da sua vida, em que ele não sabia o que faria e nem tinha forças para fazer alguma coisa, mas ele disse que a confiança dele estava no Senhor. Nesta noite, ó Pai, da mesma maneira, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, pedimos que o Senhor venha sondar o nosso coração, que o Senhor venha sondar as nossas vidas, ó Deus, que Tu venhas sondar nesta noite, ó Pai, as nossas necessidades, as nossas dificuldades. Senhor, Tu conheces a cada um dos Teus filhos e filhas que aqui estão, o Senhor conhece a cada um dos Teus filhos e filhas que nos assistem nesta noite, Senhor, e Tu és poderoso, ó Pai, para operar e para intervir na vida de cada um, trazendo paz, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo refrigério, trazendo vitória, trazendo bênçãos, pois Tu és o Senhor, dominador dos céus e da terra. Ó Deus amado, Tu és aquele que tem o domínio sobre todas as coisas, Tu és aquele que está sentado no trono, Tu és aquele que está vestido de majestade. Senhor, Tu és aquele que tem domínio sobre todas as coisas, e nesta noite, Pai, nós não nos refugiamos naquilo que o nosso braço pode fazer, naquilo que nós podemos fazer, pois o nosso braço, ele está sujeito ao fracasso, a nossa sabedoria está sujeita ao fracasso, a nossa capacidade está sujeita ao fracasso, mas nesta noite, Senhor, nós confiamos em Ti, esperamos em Ti, pois Tu és o nosso Deus, pois Tu és o nosso Senhor, Tu és aquele que nos deu a vida, Tu és aquele que mantém a nossa vida, Tu és aquele que nos sustenta, Tu és aquele que nos mantém de pé. Por isso, Senhor, nesta noite, nós oramos a Ti,
Ti, Senhor. Oramos a Ti por nossas vidas. Oramos a Ti, Senhor, pela nossa cidade. Senhor, pelo nosso estado, por nossa nação. Senhor, venha sondar, ó Pai, e venha olhar, Senhor, com o Teu olhar de misericórdia para a nossa nação, para o nosso povo. Senhor, um povo que tem sofrido diante de tantas coisas, diante de tantas más notícias, ó Pai, mas nessa noite nós nos refugiamos em Ti, pois sabemos que do Senhor vem o nosso socorro. Nós nos refugiamos em Ti, porque sabemos que o escape vem do Senhor, que a vitória vem do Senhor. É por isso, ó Pai, que nesta noite nós clamamos o Senhor, porque nós cremos que do Senhor pode vir a vitória, que do Senhor pode vir o socorro, que é do Senhor que nós devemos confiar, é no Senhor que nós devemos esperar a cada dia das nossas vidas. Portanto, ó Pai, nesta noite nós assim oramos e somos ao Senhor agradecidos. Amém e amém, Senhor Jesus. Aleluias. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos louvar o Senhor com mais um hino. Irmã Regina, pode louvar o Senhor com um hino? Nossa irmã Regina vai louvar o Senhor com um hino. Enquanto ela louva o Senhor, nós vamos dedicar nossos dízimos e ofertas para a obra do Senhor nesta noite. Saudo a igreja com a paz do Senhor, os nossos irmãos também que estão em casa, nós saudamos com a paz do Senhor nesta noite. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar, como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Amém, Jesus. Só os irmãos com a paz do Senhor. Vamos colocar de pé. Soberano Deus, querido Pai, graças Te damos, ó Pai querido, mais uma vez já está falando conosco, de nos ter reservado, ó Pai querido, essa oportunidade de estarmos aqui essa noite, ó Pai querido, para Te louvar, para bendizer o Teu nome. Pai querido, nessa noite eu venho Te entregar os dízimos, a oferta alçada em Tua casa. Que a cada dia, ó Pai querido, se multiplica no celeiro, na despensa, na saúde, ó Pai querido, no trabalho que Você tem dado aos Seus filhos. E que o Senhor possa a cada dia, ó Pai querido, estar multiplicando, ó Pai querido, para que os Teus filhos tragam, Pai querido, em forma de gratidão que tem dado ao Senhor. Pai querido, continue falando conosco essa noite, através da palavra do Teu servo, nosso pastor. Use ele como o Senhor tem usado, ó Pai querido, para trazer a mensagem aos nossos corações. Nós aqui, ó Pai querido, e aqueles que vão estar Te assistindo, ó Pai querido. Seja conosco, fale conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, podem se sentar. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Gostaria de pedir aos irmãos, nós vamos ler mais um versículo da palavra do Senhor nesta noite, no livro dos Salmos, capítulo de número 50.
número 50. Versículo de número 15. Ainda no livro dos Salmos, o capítulo 50, o versículo de número 15, que diz assim a palavra do Senhor: Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, nesta noite nós queremos meditar na palavra do Senhor. E o texto que o Senhor colocou em nosso coração, que veio ao nosso coração, foram estes dois textos, o capítulo 2, o capítulo 4 do livro dos Salmos, e o capítulo de número 50, o versículo de número 15. Quando nós lemos o versículo de número 8 do capítulo 4, diz assim: Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Este salmo é um salmo que foi escrito por Davi. E quando nós lemos este salmo, e principalmente o versículo de número 8, nós podemos falar que este versículo é o versículo que alguém expressa, é uma oração, é a maneira que alguém se expressa para Deus, de alguém que está vivendo uma vida tranquila. Porque quando alguém diz que em paz eu me deito, e ele diz, e dormirei, e tem uma outra versão que diz, e logo durmo. Normalmente, uma pessoa que ela deita e logo dorme, é uma pessoa que está em paz. É uma pessoa que ela não tem nenhum problema que traz incômodo à sua vida, que traz perturbação à sua mente. É uma pessoa que só podia ser um rei mesmo a dizer isto. Isso nós falamos da maneira que nós entendemos. Mas se nós formos analisar o contexto de quando Davi escreveu isto, quando Davi orou desta maneira, e depois isto foi escrito, nós vamos ficar abismados de saber. Estava lá Davi, no seu reino, e de repente, Absalão, seu filho, ele arma um golpe de estado para cima do seu próprio pai. Ele pega alguns homens do exército de Davi e convence aqueles homens, talvez alguns que estivessem descontentes com Davi, ele convence aqueles homens a ficar do lado deles. Eram soldados rebeldes. Ele arrebata o coração do povo. Absalão foi tão sagaz que ele ficava na porta da entrada do palácio para saber o que as pessoas queriam falar com o rei. E quando o rei não podia atender aquelas pessoas, ou quando o rei não resolvia o problema daquelas pessoas, ele dizia, olha, se eu fosse o rei, eu ia atender a todos. Se eu fosse o rei, eu ia resolver esta tua causa. E dessa maneira ele foi arrebatando o coração do povo. E lá, numa bela noite, Davi, tranquilo nos seus aposentos, chega uma notícia para ele, olha, teu filho Absalão está vindo com um grande exército para tomar o teu reino, para te tirar do trono.
E Davi, então, ele, por amor ao seu povo, por amor a Israel, ele diz: olha, não haja uma peleja entre nós, mesmo porque era uma peleja duríssima. Se ele ganhasse a guerra, ele mataria o seu filho. Se ele perdesse a guerra, ele morreria pelas mãos do seu filho. Então, Davi, ele resolve e ele sai. E ele desce até o vale de Hebrom e sai e foge para o deserto. E é nesse contexto, fugindo de seu filho, sendo traído pelos seus soldados, sendo rejeitado por uma parte do seu povo, o seu filho não se conteve em tomar o trono, mas perseguiu o seu pai. Ele queria matar o seu pai. É nesse contexto, não era nos seus aposentos no palácio, não era na sua casa, não era no seu trono, não era deitado na cama do rei, que Davi disse: olha, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Ele não estava no palácio, ele não estava no recanto do rei, ele não estava com os guardas vigiando os portões do palácio para que ninguém entrasse, mas ele estava ao relento. E lá no relento, um homem sendo perseguido, um homem passando por tudo aquilo que ele estava passando, e ele diz: olha, em paz eu me deito, e logo eu durmo. E por que isso acontece? Porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Eu dizia aqui há poucos dias, e me parece que no domingo eu também disse isto, que nós, no ano de 2019, o final do ano de 2019, fizemos muitos projetos para o ano de 2020, e nem no nosso maior pesadelo nós imaginávamos aquilo que ia acontecer no ano de 2020. Nem nos nossos piores sonhos, né? Os sonhos que tivemos com a barriga mais cheia, não seria possível nós imaginarmos o que aconteceria no ano de 2020. E muitos sonhos, eles foram abortados, muitos projetos falidos. E às vezes as pessoas dizem: olha, mas se não tivesse acontecido isto, eu estaria vivendo uma outra condição, o nosso país estaria vivendo uma outra condição, a minha vida estaria num rumo totalmente diferente do que o que eu estou vivendo hoje. E a pergunta que se faz é: e quem garante que assim seria? Olha o que Davi disse: em paz eu deito e logo durmo, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Sabe, irmãos, o que Davi está dizendo é: Senhor, a confiança que eu tenho, a paz que eu tenho, não é porque, se nós lermos o versículo de número 7, ele ainda diz: olha, puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o trigo e o vinho. Os dois principais alimentos de Israel, as duas principais fontes, né, ou uma das duas principais fontes de enriquecimento em Israel, era o trigo e o vinho. E Davi estava dizendo, ele fugindo de Absalão, ele estava dizendo: Senhor, mas tu puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo da abundância. Irmãos, quem coloca alegria no meu coração e no seu coração, não são as circunstâncias desta vida, mas quem coloca alegria no nosso coração é o Senhor Jesus Cristo. Aleluias! Quem nos faz habitar em segurança é o Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos num tempo em que muitas pessoas estão apavoradas,
Ontem, conversando com um amigo, ele disse que depois de algum tempo ele foi visitar a sua mãe e de alguma maneira ele se sentiu tão constrangido que ele acabou nem ficando na casa dela. Ele voltou logo por causa do medo, do pavor que a mãe dele estava. Existem algumas coisas que nós temos que nos atentarmos, né? A doença física, ela é muito perigosa, mas a doença mental, psicológica, ela é pior do que a doença física, porque a doença física, ela traz um mal somente ao nosso organismo, mas a doença psicológica, além de alterar todo o nosso humor, além de alterar todo o nosso sistema nervoso, ela também traz doenças ao nosso organismo. E nós vivemos nisto, e as pessoas começam a arrumar alguma coisa palpável, alguma coisa que é como se alguma coisa pudesse trazer esperança a eles. E outros, no desespero, colocam culpa em Deus e o mundo, como se diz, daquilo que está acontecendo. Mas a grande verdade é, independente desta ou daquela enfermidade, independente desta ou daquela circunstância ou situação, nós precisamos entender uma coisa, que a nossa alegria, ela procede do trono de Deus, que a nossa segurança, ela procede de Deus. Hoje estava vendo uma reportagem, e uma reportagem até assustadora, aonde diz que pelo menos a metade da população brasileira começa a não ter mais a certeza do seu sustento. Começa a não ter certeza mais da estabilidade para se trazer o alimento e colocar à sua mesa. E quando nós olhamos e vemos que Deus sustentou um povo no deserto durante 40 anos, e não eram poucos, eram muitos, era cerca aí de pelo menos 3 milhões de pessoas, caminhando em meio ao deserto, e Deus sustentou todos aqueles homens, com o maná que vinha do céu, que o Senhor fazia cair do céu, e com a água que o Senhor fazia brotar da rocha, naquele deserto. Isso nos ensina que a nossa segurança alimentar também não depende tão somente dos nossos esforços, não depende tão somente da circunstância que nós vivemos, mas nós somos dependentes de Deus, e nós precisamos então colocar a nossa confiança no Senhor. E o que nós nesta noite queremos falar é exatamente sobre o dia da angústia, que ele chega para todos, indistintamente. O dia da angústia chega na casa do pobre, na casa do rico, na casa do milionário. O dia da angústia chega na casa daquele que crê, como daquele que não crê. O dia da angústia chega na casa daquele que é soberbo e na casa daquele que é humilde. O dia da angústia, ele chega para todos. E o que traz angústia ao nosso coração, algumas coisas nós já citamos. O que traz angústia ao nosso coração, este caos que nós temos vivido na saúde pública, não só no nosso país, mas mundo afora. Não são praticamente todos os países do mundo que enfrentam as mesmas dificuldades que nós enfrentamos. E há países que são considerados aí países de primeiro mundo desenvolvido, que têm sofrido na mesma proporção. A falta de vacina, até falta de seringa, irmãos. Esses dias eu vi uma reportagem, eu fiquei abismado. O Japão com falta de seringas para aplicar vacina. Se fosse o Brasil, eu falava, é Brasil, mas é o Japão.
E nós vamos olhando e essas coisas começam a trazer desesperança, aflição, angústia ao coração. O dia que vem a tempestade, parece que o dia ou que a noite nunca acaba. E nós vamos observando e vamos vendo estas coisas. Esta é uma situação que traz angústia ao nosso coração. A enfermidade em si, as consequências, o desemprego, empresas fechando, o empresário na sua angústia porque a sua empresa está fechando, e o empregado na sua angústia porque também o seu ganha-pão está fechando, está acabando, está secando os recursos, diminuindo. Isto vai trazendo angústia. Às vezes, diante dessa situação, outras coisas começam a acontecer. Vem o problema emocional, vem os problemas para dentro de casa. Há algumas pesquisas que indicam número de divórcio aumentando. Por quê? Agora, além das dificuldades de um relacionamento dentro do lar, ainda a pressão psicológica, o não saber o dia de amanhã. As pessoas vão brigando, se desentendendo, e os conflitos aumentam a cada dia, e vem o divórcio, vem a violência doméstica, vem o número de pessoas que têm ceifado a sua vida também tem aumentado. E essas coisas elas vão acontecendo. E nós vamos recebendo todas essas informações. Mas como diz o profeta Jeremias, lá em Lamentações, no capítulo 3, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Nesta noite, o nosso objetivo não é falarmos das misérias, apenas as citamos, mas o que nós queremos é trazer à memória o que nos traz esperança. E o que nos traz esperança, e que nós devemos trazer à memória, é que em meio a todas estas coisas, o nosso Senhor, Ele pode trazer alegria ao nosso coração. Em meio a todas estas coisas, a todas as tribulações, a todas as adversidades que nós temos enfrentado, nós podemos sim deitar, e podemos sim dormir, porque quem nos traz a segurança, é o Senhor a quem nós servimos. É o Senhor quem nos faz habitar em segurança. A nossa segurança não depende de outros. A nossa segurança depende, primeiramente, das mãos do Senhor. E é exatamente isso que, naquela circunstância da vida, é o que Davi fez. Ele colocou os seus olhos no Senhor e falou: Senhor, diante de tudo isso que eu tenho vivido, diante de tudo isso que eu tenho enfrentado, eu ainda continuo confiando no Senhor, esperando no Senhor, porque é o Senhor quem tem cuidado da minha vida, e é o Senhor quem continuará cuidando da minha vida. E diante de todas essas coisas, nós não podemos nos desesperar, nós não podemos perder a nossa fé, nós não podemos perder a nossa confiança, nós não podemos falar contra Deus, blasfemar contra Deus. Quantas pessoas em meio às aflições da vida proferem palavras de blasfêmia contra Deus, falam contra Deus, como se Deus tivesse a responsabilidade de todas as coisas que estão acontecendo. Na verdade, o homem, ele age da seguinte maneira: quando tudo vai bem, ele dá as costas para o Senhor. Quando as coisas estão acontecendo perfeitamente do jeito que ele gostaria que fosse, quando não há um problema de saúde, quando não há o problema de desemprego, quando não há o problema dos recursos chegar até a sua casa, o alimento chegar até a sua mesa, ele vai vivendo a sua vida tranquilo. Ele nem se lembra do Criador. Salomão, ele nos ensina a orar, e
na sua oração, né, quando ele diz: Senhor, não me dê demais, para que eu, me ensoberbecendo, não me esqueça de Ti. Senhor, não me dê de menos, porque se o Senhor me der de menos, eu posso blasfemar do nome do Senhor. Mas, Senhor, dá-me a cada dia a porção acostumada. É o que Jesus também nos ensinou. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Sabe, não é errado nos prepararmos para o dia de amanhã, mas é errado eu deixar de viver o hoje para deixar para o amanhã. E a grande verdade é que se eu deixar de viver o hoje, esperando para o dia de amanhã, pode ser que eu não esteja aqui no dia de amanhã. Então, nós temos que ter um equilíbrio. Um equilíbrio. O equilíbrio entre o poupar e o equilíbrio entre viver. Não é gastar, né, de qualquer maneira, mas viver. Sabe, tantas coisas que o Senhor às vezes nos dá a oportunidade. Ainda esses dias, nós estávamos conversando lá em casa e falávamos disso. Olha, quantas oportunidades às vezes o Senhor nos dá de desfrutarmos de coisas tão boas que Ele criou e deixou para nós desfrutarmos, e às vezes nós, na fadiga, na preocupação excessiva do dia de amanhã, nós deixamos de viver o dia de hoje, e no dia de amanhã às vezes não estaremos aqui. Mas quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E eu não posso então murmurar do Senhor, falar contra o Senhor, me desesperar, mas eu devo fazer o que também o salmista, o salmo de Asaf, ele nos ensina, né? O capítulo 50, o versículo de número 15. Invoca-me no dia da angústia. O Senhor nos deu uma ordem. É o dia de angústia para a tua vida? Não importa se esse dia está longo ou se esse dia está curto. Não importa se o dia é longo, se o dia é curto. O tempo é o mesmo. Um dia de alegria são as mesmas 24 horas do dia de tristeza. Só que o dia de alegria parece que passa mais rápido. A sensação que nós temos é que ele passa mais rápido. E o dia da angústia parece que... É como às vezes alguém brinca, né? O Senhor diz que o choro pode durar uma noite e a alegria vem pela manhã, né? E às vezes a pessoa diz: Senhor, mas que noite grande é esta? Que noite grande é esta? Mas é neste tempo que o salmista diz: olha, invoca o Senhor, invoca-me no dia da angústia. Invocar o nome do Senhor, irmãos, não é fazer um desabafo com alguém que não possa fazer nada por nós, mas invocar o nome do Senhor é falar com aquele que pode fazer todas as coisas. É bom ter um amigo, uma pessoa amiga, às vezes, para conversarmos, desabafarmos. É bom. Isto é necessário, nós precisamos disso, né? Desse calor humano, de um ouvido. Às vezes, nós não precisamos que alguém nos dê até algum conselho. Às vezes, nós só precisamos que alguém nos ouça. Às vezes, nós até sabemos o que nós precisamos de fazer, mas a gente só precisa desabafar, precisa de falar. A gente só precisa de um ouvido emprestado para nos ouvir. Mas ainda que tenhamos este ouvido emprestado, ainda que venhamos falar com esta pessoa, ainda que esta pessoa até nos ajude em oração, nos ajude com algum conselho, mas ela não pode fazer tudo para nós. Ela pode até fazer alguma coisa, mas ela não pode fazer tudo. Mas quando nós falamos com o Senhor, nós estamos falando exatamente com aquele que pode fazer todas as coisas. Ele é aquele
que tem domínio sobre todas as coisas. Irmãos, é importante nós trazermos aqui a nossa lembrança, os discípulos quando estavam atravessando o mar. E lá, quando eles estavam pela 4ª vigília da noite, ou seja, já era depois das 3 horas da manhã, em meio àquela tempestade, Jesus vem andando por cima daquelas águas, por cima daquela tempestade. O que Jesus estava ensinando aos discípulos e ensinando para nós, o que nos traz desespero, o que nos traz fadiga, o que nos faz até ver alguém e achar que é uma assombração, como diz, um fantasma. Sabe, aquilo que é desesperador para nós, o Senhor tem domínio sobre aquilo. E aquilo que era motivo de desespero para os discípulos, que eles achavam que eles estavam morrendo, Jesus estava andando calmamente sobre aquela tempestade. Sabe, irmãos, aquilo que é tempestuoso para nós, não é nada diante do nosso Senhor, porque Ele pode fazer todas as coisas. Ele é poderoso para caminhar sobre as águas altivas. As águas altivas, elas podem ser perigosas para nós, e de fato são, mas o Senhor é aquele que tem domínio sobre elas. Ele é o único que pode consolar o nosso coração e pode trazer bonança para a nossa vida. Jesus, antes de repreender a fúria daquele mar, o Senhor trouxe calma. O Senhor disse para olha, estejais calmos, estejais quietos, se acalmem. Sabe, na fadiga da nossa adversidade, do nosso problema, muitas das vezes, nós tiramos os nossos olhos do Senhor, deixamos de ver a grandeza do nosso Deus, e começamos a ver somente as águas altivas, que querem entrar para dentro do nosso barco, as águas altivas que querem fazer nos afogar e perecer em meio à nossa travessia. Mas nós devemos olhar para o Senhor. O Senhor é aquele que pode fazer todas as coisas. Como diz Davi, em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Aleluias. Sabe, as águas altivas para os discípulos, aquelas águas estavam quase fazendo aqueles discípulos sucumbirem naquele mar. Mas Jesus estava dizendo para eles, olha, eu faço vocês habitar em segurança. As águas estão altivas? Não, se acalme. Eu faço vocês habitar em segurança. Aleluias. Então, o que nós temos que fazer isso? Olha, invocar o nome do Senhor, clamar ao Senhor, suplicar ao Senhor, pedir ao Senhor, Senhor, tem misericórdia, pois o Senhor, Ele é misericordioso. Invoca-me no dia da angústia. E o Senhor nos faz uma promessa, e eu te livrarei. Aleluias. O que aflige o teu coração, o Senhor é poderoso para trazer alívio. O que aflige, o que traz, o que quer te trazer desesperança, o Senhor é poderoso para trazer alívio. Sabe, o Senhor é poderoso para fazer todas as coisas. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 13 em diante, ele vai dizer, olha, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aleluias. Nós vamos chegar aonde? No trono da graça. Nós não somos merecedores de nada, mas aquele trono é um trono de graça. Sabe, às vezes nós olhamos e falamos, puxa, mas isso está acontecendo, mas por causa disso, por causa daquilo, por esta ou por aquela situação. Olha, chegue, porque o trono é um trono de graça. E diz a palavra do Senhor, cheguemos, pois, com confiança, com ousadia. Chega, Senhor, eu sei que Tu podes. É como aquele homem, né? Ele chega para Jesus e fala, Senhor, se Tu quiseres, meu filho,
pode ficar são. Sabe o que ele estava dizendo para Jesus? Jesus, eu sei que tu podes, basta o Senhor querer, porque se o Senhor quiser, vai acontecer. E se chegar com ousadia, se chegar com confiança, né? Chegar com ousadia não é chegar dando ordens para Jesus, mas é chegar e falar: Senhor, eu sei que tu és Senhor, eu sei que tu és Deus, eu sei que tu disseste haja luz e houve luz, eu sei que tu fizeste um boneco de barro, sopraste nele o fôlego de vida e hoje eu estou aqui. Eu sei, Senhor, eu sei que tu és poderoso, eu sei que tu podes fazer, Senhor, então se tu quiseres, o Senhor pode fazer. Se essa for a tua vontade, o teu querer, Senhor, eu sei que tu podes fazer. Se chegar com ousadia, sabe, às vezes nós chegamos diante de Jesus, né? Vamos orar, vamos falar com o Senhor, e aí nós começamos a chegar: Senhor, acho que o meu problema não tem jeito não, Jesus. Senhor, aqui ó, já perdi a esperança, olha, não vai ter jeito mesmo não. Sabe, é aquela oração que põe desânimo em Jesus. Se nós pudéssemos, a gente fazia Jesus ficar desanimado. Sabe, chegar com ousadia e falar: Senhor, para mim não tem jeito. Eu sei que para os homens não tem como se resolver. Com a minha força, com a minha capacidade, nada eu posso fazer. Mas eu sei de uma coisa: se tu quiseres, tu podes fazer, porque todo poder pertence a ti. Sabe, irmãos, o Senhor, Ele não tem algum poder, Ele não tem um grande poder, não, Ele tem todo o poder no céu e na terra. Sabe, mas o diabo se levantou. Irmãos, levante quantos diabos quiser. Levante quantos quiser. Sabe por quê? O poder não se compara. O diabo tem muita força. Ele até tem algum poder, mais do que nós, mas infinitamente menor do que ele. Porque todo poder pertence a Ele. Todo poder pertence ao Senhor. É Ele quem faz todas as coisas. Basta uma palavra dEle e as coisas mudam. Não foi isto que aquele homem, ao ir ao encontro de Jesus, ele falou: Senhor, eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado, mas diga apenas uma palavra e o meu criado ficará curado. E Jesus disse: homem, grande é a tua fé, assim seja feito. Sabe, é isto, irmãos, é chegar diante de Jesus e falar: Senhor, tu és poderoso, tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor, eu confio no Senhor, eu não confio nem em mim, mas no Senhor eu confio. No Senhor eu confio, no Senhor a minha confiança, ela está, no Senhor a minha confiança está, aleluias. Ele é um Deus que está vivo. Portanto, nós temos esta oportunidade, né? Chegar aos pés do Senhor. E no tempo oportuno, o que é tempo oportuno? É no tempo da nossa necessidade, é no tempo da nossa dificuldade, é no tempo que nós precisamos. O Senhor, o salmista, ele vai dizer: olha, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Eu costumo dizer que às vezes as pessoas dizem assim para nós: olha, se você precisar de alguma coisa, conte comigo. Pode contar comigo, eu estou aí, porque daí vier. Aí, chega lá um belo dia, você precisa, eu falei: eu tenho um amigo que disse que estaria comigo para o que der e o que vier. Vou lá. Aí você chega lá, aí ele diz assim: mas... ou ele não pode mais, às vezes naquele dia ele podia, às vezes agora ele não pode. Às vezes ele não quer. Mas diz o salmista que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Na hora que nós precisamos, que nós vamos até Ele, Ele não diz assim: meu filho, mas agora eu não tenho condição mais de fazer. Naquele dia eu podia fazer, agora eu não posso fazer.
Naquele dia eu podia te atender, agora eu não posso te atender. Não. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. A hora que nós precisamos é a hora que Ele pode nos valer. É exatamente nesta hora que o Senhor vai nos valer. Não é aquela famosa frase, aquele famoso jargão, né? Olha, se precisar de mim, pode contar comigo. Sabe, o Senhor, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Aleluias. Salmo de número 40. Salmo de número 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão, e confiarão no Senhor. Aleluias. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei. Eu te livrarei. Te livrarei. E tu me glorificarás. Sabe, irmãos, vai sair todo murmúrio, toda reclamação, toda palavra que não glorifica o nome do Senhor, vai sair da nossa boca. Sabe por quê? Porque nós vamos glorificar o nome do Senhor. Nós vamos bendizer o nome do Senhor. O lamento não estará nos nossos lábios, o pesar não estará no nosso coração, mas o nosso coração estará cheio de alegria, e os nossos lábios de riso, e a nossa língua de louvor ao nosso Deus, por todos os feitos, por tudo aquilo que o Senhor, Ele tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado, nós iremos louvar o nome do Senhor. É tão somente nós esperarmos com paciência no Senhor, esperar perseverando no Senhor, porque Ele vai mudar a nossa história. Ele muda a nossa história. Ele nos tira de uma areia movediça, né? um charco de lodo, aonde os nossos pés podem escorregar, e firmará os nossos pés sobre a rocha. Vai firmar os nossos pés sobre a rocha, e porá um novo cântico na nossa boca, um hino de louvor a Deus. Nós vamos adorar a Deus, nós vamos bendizer o nome do Senhor. E o versículo de número 4, a parte A do versículo, do capítulo 40, que diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Quer ser bem-aventurado? Confia no Senhor. O profeta Jeremias, ele diz: olha, bem-aventurado, maldito o homem, maldito o homem que confia no homem, que faz do braço da sua carne a sua força. Que Jeremias está dizendo: olha, maldito o homem que confia em si mesmo, que confia naquilo que ele pode fazer, na influência que ele tem, na capacidade que ele tem de resolver as coisas. Maldito este homem, será como a tamagueira no deserto. Mas bem-aventurado o homem que confia no Senhor, pois será como a planta junto ao ribeiro das águas, que dão os seus frutos na estação certa. Ainda que sobrevenha o período da sequidão, o período da estiagem, as suas folhas não caem. Por quê? Porque está plantado junto ao ribeiro das águas. Assim é o homem que confia no Senhor. O Senhor não diz que não virá tempestade. O Senhor não prometeu que as adversidades não virão. O Senhor não disse que as dificuldades nós não as enfrentaríamos. Não, o Senhor não fez essa promessa para nós. Na verdade, o que Jesus diz para nós é: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o apóstolo Paulo, depois mais à frente, o apóstolo Paulo vai dizer, falando a respeito das dificuldades deste mundo, ele diz: olha, mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Aleluias.
Nós somos vencedores porque Jesus Cristo, Ele nos faz vencedor. Nós somos vencedores não porque nós confiamos no que nós podemos fazer ou o que alguém pode fazer, mas porque o Senhor é quem pode fazer todas as coisas e a nossa confiança, ela está na pessoa do Senhor. Portanto, que nós venhamos assim confiar no Senhor, naquele que pode todas as coisas, aquele que é o grande eu sou. Quando Moisés, lá diante do Senhor, Moisés pergunta: Senhor, mas eu vou falar que quem me enviou? Qual é o nome que eu devo dizer? Ele diz assim: ó, diga que o eu sou me enviou a vós. Sabe, o grande eu sou, Deus Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas. E como diz o salmista, Ele não só criou todas as coisas, mas todas as coisas subsistem pela sua destra. Ou seja, é o Senhor quem sustenta todas as coisas. Sabe, é o Senhor quem mantém todas as coisas da forma que Ele quer. Por isso, venhamos nós colocarmos a nossa confiança e a nossa esperança no Senhor. O dia de angústia, invoca o nome do Senhor. Pode ter certeza que o livramento virá. E você vai glorificar o Senhor, você vai louvar o Senhor, você vai bendizer o nome do Senhor. Porque, Senhor, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Sabe, ore, clame, invoque o nome do Senhor, deposite o Senhor. E depois, deite na sua cama. O sono vai vir, você vai descansar, vai ter um sono reparador, porque é o Senhor quem te faz habitar em segurança. Sabe, aquele que é poderoso para nos sustentar, me perdoe, aquele que é poderoso e que tem nos sustentado até hoje, até o dia de hoje, é o mesmo que continuará nos sustentando enquanto nós aqui estivermos. Sabe, nós vemos tantas injustiças acontecendo neste mundo, tantas coisas acontecendo, e a gente, meu Deus, olha, confie no Senhor. O Senhor é aquele que guarda, o Senhor é aquele que provê, o Senhor é aquele que envia o escape, o Senhor é aquele que faz todas as coisas. Vamos confiar no Senhor, vamos invocar o nome do Senhor, na certeza de que continuaremos, não seremos cuidados, mas continuaremos sendo cuidados pelo Senhor. Continuaremos. Lembre-se o que o salmista diz: quando eu era uma substância, quando eu era informe no ventre de minha mãe, o Senhor já me conhecia, e Ele já escrevia todas as coisas ao meu respeito. Ele já sabia tudo da minha vida. Eu costumo dizer que aqui, né? Minha mãe nem sabia que estava grávida de mim. O Senhor já estava cuidando de mim. Então, mais do que da nossa mãe, mais do que do nosso pai, mais do que do nosso filho, mais do que de um amigo, nós somos dependentes do Senhor. Aleluias. Porque antes de nossa mãe, Ele é Deus. Depois de nossa mãe, Ele continua sendo Deus. Aleluias. Para nós encerrarmos, só fazer menção de mais uma coisa. A viúva que havia perdido o marido, e agora o credor veio para buscar os seus 2 filhos, e ela vai ao homem de Deus, e ele diz para ela o que ela tinha que fazer, e ela enche as vasilhas de azeite, e depois ela vai ao homem de Deus e olha, vende lá o azeite que foi multiplicado, e você e seus filhos vivei do resto. Eu costumo dizer que a única coisa que aquele homem deixou, materialmente falando, foi dívidas para a mulher e seus filhos. Mas espiritualmente ele deixou algo. Ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem temente a Deus. E Deus cuidou da esposa e dos filhos, ainda que ele não estivesse ali mais para cuidar. Sabe, o Senhor é quem cuida. Salomão, quando peca e aborrece o Senhor, Deus virou para Salomão e disse: Salomão, eu vou rasgar o teu reino,
Eu vou dividir o teu reino. Mas todavia, não farei nos seus dias, por amor a Davi teu pai. E depois da morte de Salomão, os filhos de Salomão brigam e dividem o reino de Israel, reino do norte e reino do sul. E o Senhor falou com Salomão que ia fazer. Falou: olha, mas eu não vou fazer nos teus dias. Não é por causa de você não, Salomão. Não é por causa do teu pai. O que eu quero dizer é, quando eu e você também não estivermos mais aqui, ou quando os nossos pais não estiverem aqui, eles não vão poder cuidar mais de nós. E quando eu e você não estivermos mais aqui, o Senhor continuará cuidando dos nossos filhos. O Senhor é aquele que cuida. Sabe, o Senhor é aquele que proveu ontem, que tem provido hoje e continuará provendo, porque Ele é o Senhor dos céus e da terra. Que Deus os abençoe. Vamos colocar de pé. Vamos orar neste momento em nome de Jesus. Glória a Deus. Amado Deus, quão maravilhoso é, Senhor, estarmos reunidos na Tua presença. Quão maravilhoso é ouvirmos a Tua palavra. Quão maravilhoso é nos apresentarmos diante do Senhor. Ó Deus amado, nesta noite, Senhor, nós queremos Te louvar, porque o Teu Espírito Santo tem falado ao nosso coração, porque o Teu Espírito Santo tem fortalecido as nossas vidas. Verdadeiramente, Senhor, tem sido como Jesus Cristo pediu ao Senhor, tem sido outro consolador. E o Teu Espírito tem nos consolado, Teu Espírito tem a cada dia nos sustentado em Tua presença. A cada dia, Senhor, o Teu Espírito tem nos conduzido em paz e em segurança. Senhor, não porque nós somos merecedores, mas porque o Teu amor tem nos alcançado. Senhor amado, nesta noite nós queremos nos apresentar diante de Ti. E eu quero Te pedir mais uma vez nesta noite, venha sondar o nosso coração. Tu sabes aquilo que aflige, Tu sabes aquilo que preocupa, Tu sabes aquilo que traz desesperança. Senhor, Tu sabes aquilo que quer tirar a paz. Ah, Senhor, mas nesta noite, Senhor, nós não queremos olhar para as circunstâncias. Nós queremos olhar para o Senhor. Ah, Senhor, nós queremos, ó Pai, vivermos e experimentarmos o mesmo que Davi também experimentou. Quando sendo perseguido, Senhor, ele poder dizer que o Senhor colocou alegria em seu coração mais do que no tempo da prosperidade, do trigo e do vinho. Senhor, nós queremos ter a mesma experiência de Davi quando ele diz: em paz me deitarei, logo dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Senhor, nós queremos viver isto. Tu és o Deus de Davi, Tu és o nosso Deus. Tu estavas com ele, Tu estás conosco nesta noite. Senhor, Tu és o mesmo Deus, o Senhor não mudou. E nesta noite, ó Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença e Te pedimos, Senhor, socorre, ó Pai. Socorre a cada um dos Teus filhos e filhas que aqui estão. Socorre a cada um daqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo. Senhor, seja a Tua graça, seja a Tua bênção sobre a vida de cada um, ó Pai. Que a Tua graça nesta noite seja abundante na vida dos Teus filhos. Senhor, que a Tua misericórdia seja abundante, se renove, ó Pai, como diz a Tua palavra, a cada manhã, Senhor. Ó Deus, que a Tua bênção seja sobre o Teu povo, que a Tua misericórdia, que o Teu cuidado, Senhor, esteja sobre a Tua igreja, ó Pai. Ah, Senhor amado, nós oramos a Ti, Deus, agradecidos ao Senhor, e Te pedimos agora, leva-nos em paz aos nossos lares, debaixo da Tua proteção, livra-nos dos homens maus e perversos deste mundo, guarda-nos e conserva-nos na Tua presença, ó Pai. Abençoe a cada um dos nossos irmãos que nos assistem através das mídias sociais, que a Tua graça e que a Tua bênção seja sobre os Teus filhos. Senhor, nós oramos assim agradecidos, no nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém e amém, Senhor.
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Está terminado, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando.